Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Deus hoje, meus irmãos, está escrevendo uma nova história na minha na tua vida, meus irmãos. E tudo, meus irmãos, que fez eu e você sofrer, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus, Ele está apagando tudo, meus irmãos. Porque Deus vai escrever uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque o velho ficou para trás, meus irmãos. Que você esqueça, meus irmãos. Tudo que fez você sofrer, tudo que nos machucou, meus irmãos. Que você esqueça, meus irmãos. Porque nessa noite, Deus está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Que você se prepare para viver o novo da parte de Deus. Porque o velho ficou para trás, meus irmãos. Porque Deus nessa noite está escrevendo uma nova história na minha na tua vida. Amém, meus irmãos? Porque Deus é fiel, hein, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa noite para os meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. E que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Só até aqui, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, que Ele nunca esqueceu de mim e de você, meus irmãos. Que muitas das vezes somos eu e você que esquecemos dele. Porque muitas das vezes você não quer ir para a casa dele, e você não quer, né, fazer a vontade dele, não quer adorar ele. Mas ele, meus irmãos, nunca esquece de mim e de você. De mim e de você não, meus irmãos. Porque pode uma mãe que amamente do seu filho esquecer do seu filho, meus irmãos. Mas Deus, Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque Deus, Ele sempre está comigo, com você lado a lado, meus irmãos. Porque se não fosse Deus, nem de pé você estava, meus irmãos. Se você está de pé, porque Deus é comigo com você. Porque Deus, Ele sempre está comigo com você. Ele nunca desampara você, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, nunca vai desamparar você. Porque se não fosse Ele a mim na tua vida, meus irmãos, a gente não estava nem de pé, meus irmãos. A gente nem força tinha, meus irmãos, para caminhar. Se você tem força, se você, né, caminhamos, é porque Deus está comigo com você. Porque Deus é a nossa força, meus irmãos. Porque é Deus que dá força a você. Porque Deus é o nosso combustível, meus irmãos. Quando você pensa que a gente não tem força, aí é que Deus, meus irmãos, renova a você. E Ele nunca deixou a você, meus irmãos. Ele nunca desamparou a você. Muitas das vezes são eu e você que esquece dele. Mas Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque se não fosse Ele na tua vida, meus irmãos, nem de pé você estava. Se você estamos de pé, meus irmãos, é porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Porque Deus Ele sempre está comigo com você lado a lado. Porque Ele nunca vai desamparar você. Porque pode todos desamparar você. Pode todos se esquecer de mim e de você. Mas Ele não, meus irmãos. Deus Ele nunca esquece de mim e de você. Porque Deus Ele está comigo com você em todos os momentos, meus irmãos. Porque muitas das vezes somos eu e você que esquecemos dele. Mas Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus, ao Pai do Senhor. E tenham todos uma ótima noite e um ótimo domingo.